Olá, amigos. Depois da folga momina, nós estamos de volta com o Plenário Esportivo aqui pela TV Assembleia e pela FM Assembleia 96.7. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o grande jogo Ceará e Fortaleza. Chuva de gols, de reclamações, de baixaria, tudo será analisado pelo melhor time de comentaristas da TV cearense. Eu estou com Paulo César Norões, com Renato Abreu e com Fernando Graziano, e o Plenário Esportivo está no ar. A Federação Cearense de Orientação realiza no sábado, a partir das 8 horas, no campus do Itaperi, na Universidade Estadual do Ceará, UES, o lançamento do calendário de 2024 do Campeonato Cearense de Orientação e Orientação Sprint. A primeira prova do ano acontece no dia 10 de março, com a realização do segundo Troféu Coqueiro. No dia 14 de abril, será disputado o Troféu Fortaleza de Orientação. No total, serão 8 provas neste ano. Contatos para inscrições pelo WhatsApp 859-9752-1903. Agora vamos falar de futebol, porque o primeiro Clássico Rei do ano, olha, foi acima da expectativa, por tratar-se do início da temporada, alguns jogadores praticamente estreando, ainda falta de adaptação. Mas, olha, 6 gols, muita confusão e baixarias também. Tudo isso nós vamos analisar agora, mas eu queria começar pelo resultado do jogo. Paulo César Norões, que clássico, hein? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva, Renato, Graziano, você que está aí nos vendo ou nos ouvindo, né, que está pelo rádio também. Foi um clássico realmente, aquele chamado clássico raiz. Né? Teve de tudo que você imaginar teve no Castelão, inclusive futebol. Teve um bom jogo de futebol. Principalmente. Tivemos um bom jogo de futebol, um jogo com momentos de muita tensão, mas também um momento de muita intensidade. Né? Um futebol, antes do jogo, encontrei com um amigo e disse: você está com cara daquele 0x0, ninguém quer ganhar. 0x0 tá bom para os dois. Eu digo: rapaz, do jeito que está o futebol de hoje, ninguém tem mais esse negócio de não querer ganhar, não. Todo mundo quer ganhar, basta ter a chance. E o Ceará teve uma chance de ouro ao abrir 2x0 no primeiro tempo, deu toda a pinta de que iria sair de campo com uma vitória consagradora para o momento que o Ceará está vivendo. Era apenas o 8º jogo do Ceará na temporada, um time totalmente reformulado e que conseguiu, no primeiro tempo, encaixar um jogo com 2 facetas. Né? Primeiro, não deixar o adversário jogar. O Ceará encaixou uma marcação no Fortaleza, que o Fortaleza só tocou bola de lado. O Fortaleza praticamente não criou no primeiro tempo, a não ser uma cabeçada numa bola parada do Tinga e depois uma bola que sobrou, o Kevin Andrade acabou chutando em cima do Fernando Miguel. Já o Ceará também soube aproveitar o seu momento de bola parada, fez o gol que abriu as portas do jogo, né, para um placar dilatado, abriu com uma cabeçada certeira do lateral, do zagueiro Matheus Felipe, que inclusive estava solto. Não entendo como um zagueiro daquele tamanho sobe sozinho, falha da defesa do Fortaleza, porque era um lance de bola parada, não se pode deixar livre um zagueiro daquele tamanho. Então ele saiu lá de fora da área, ele ficou fora da área, esperando o momento da batida. E o Castilho, aliás, fez um cruzamento perfeito e ele fez um golaço. A partir dali, o Ceará se encheu de confiança, passou a administrar o resultado e explorou o nervosismo do Fortaleza. E numa jogada de transição muito boa, mais uma vez, o Castilho aparecendo para fazer a assistência e o Arley fez o gol, o gol que deu 2x0 ao Ceará e que deu aquela impressão que a gente falava aqui de ser um jogo bem com cara alvinegra. Só que o futebol é interessante, né? Quando teve a expulsão, até acho que a decisão do árbitro de expulsar foi muito mais para controlar o jogo do que houvesse o merecimento de uma expulsão naquele momento. Estava aquele agarra-agarra. Mas segurou. Se você for dar cartão vermelho em todo lance daquele jeito, não vai ter mais ninguém em campo no final do jogo, principalmente em clássico. Ele preferiu, até porque era o primeiro jogo grande da vida dele, e ele preferiu segurar, botou logo os 2 zagueiros para fora, o Brits e o Felipe, lá do Ceará, e o jogo ficou com mais espaço. E aí entra, ao meu ver, a grande sacada do Vojvoda. O Vojvoda voltou para o segundo tempo, uma leitura bem interessante. Primeiro, ele não recompôs a zaga. Ele não colocou um zagueiro para o lugar do Brits. Ele apenas mandou ali alguém ocupar o espaço. Geralmente era o Zé Wellison que ficava ali
fazendo o zagueiro pelo lado direito. E fez entrar o Machuca e o jogador Cauã, porque deu um Cauã, um volante moderno, que aliás é meia de origem, agora virou volante, ou seja, que tanto poderia fazer a marcação, a boa saída de bola, como a chegada para conferir. E foi exatamente esses dois jogadores que eletrizaram o jogo. O Machuca, que vem sendo criticado, porque não tem produzido um futebol à altura daquilo que se projetou quando ele foi contratado, foi a maior contratação da história, mostrou qual é a dele. A dele é um jogo que tem espaço. E aí vai a boa leitura do Vojvoda, né? Com a saída de dois jogadores, óbvio que o campo fica maior. O campo fica mais espaçoso. E se você tem um jogador capaz de quebrar linhas, que é o caso do Machuca, que é um driblador, um jogador de velocidade, era o que o Fortaleza precisava para furar o bloqueio do Ceará, porque até então o Ceará não deixava. Já que você falou no Machuca, eu ia fazer essa pergunta para os três. E já está valendo para os dois quando eles entrarem. O Machuca foi muito criticado no início. Eu conversei com alguns torcedores do Fortaleza e eu dizia sempre, eu ponderava sempre, olha, o Machuca é um jogador novo, é um menino ainda praticamente, que precisa ser lapidado, ser bem trabalhado pelo Vojvoda, pela equipe técnica de auxiliares do Vojvoda, porque ele precisa trabalhar fundamentos. Ele é muito individualista, ele pega a bola, parte para cima, ele não olha para ninguém, ele não tabela, ele já está começando a fazer isso e rendeu muito nesse jogo. Então, depois eu quero a análise do Renato e do Graziani sobre isso, mas, Renato, eu acho que pelos gols, por tudo que o PC falou, um outro detalhe que nos chamou a atenção no clássico, a plasticidade dos gols. O trabalho no gol do Ceará, no segundo gol, que saiu lá da defesa, a triangulação ali com o Castilho, com o Rai Ramos, né? Com o Rai Ramos e a finalização. E olha, foi um chute o cruzamento do Castilho. Depois veio o gol do Cauã e o gol do Machuca também. Antes teve do Tigre. Mas o do Tigre ele pegou um rebote. Estou falando na plasticidade desses três. E foram 3 golaços, né, Renato? Tudo bem? Tudo bom, cara. Silvio, um abraço a você, ao PC, ao grande Graziani. Eu não tive no primeiro programa, antes do Carnaval, fazendo aqui uma saudação especial ao nosso telespectador, que sempre acompanha o plenário esportivo, que nos ouve também pela FM Assembleia 96,7. Foi um jogo bom, realmente. Foi um jogo bom, no nível do clássico, com gols. Porque, geralmente, o clássico ele é decidido em detalhes, e esse clássico teve muitos detalhes, né? Os 2-0 do Fortaleza, 2-0 do Ceará, a virada do Fortaleza. E no final, o pênalti tolo, dado pelo Pikachu, né? Faltavam alguns segundos para o jogo terminar, o Tinga perdeu uma bola que não se perde, faltando 1 minuto para o jogo terminar. Ele fez uma opção de jogo completamente equivocada, deu um contra-ataque, terminou redundando no castigo, que eu fico aqui imaginando qual foi a ideia do Pikachu para botar o braço. Porque ele podia ter ele estava colado na trave. Pois é, ele ele fica estático. É só ter botado o corpo. Pronto, né? Eu acho que o PC disse tudo. Isso é instinto. O raciocínio tem que ser muito rápido. Foi muito rápido. Mas eu acho que o clássico foi legal, porque é o seguinte, claro que 3-3, eu me lembro logo do campeonato da Inglaterra, porque é um campeonato sensacional, eu gosto muito da Premier League, que é 4-4, 5-5. É chuva de gol. Lá não tem negócio de... A bola só para mesmo quando o juiz termina. Lógico, lá o preparo físico é bem melhor, as equipes muito mais bem preparadas do que os nossos. Não tem tanto cai-cai como... Os gramados são verdadeiros tapetes, né? Quer dizer, a plasticidade do jogo da Premier League é um negócio realmente espetacular. Eu gosto muito da Premier League. É o melhor campeonato do mundo. É o melhor campeonato do mundo. Eu assisto sempre. E o mais disputado, porque tem 8 clubes brigando sempre pelo título da temporada do campeonato inglês, além de grandes seleções. Tem 8 sempre brigando, mas geralmente só um ganha, né? Mas é como o Brasileirão, né? O Brasileiro tem uns 4 ou 5, mas lá eles têm uns 8, né? Diferente do La Liga, que só tem uns 3. O campeonato Bundesliga tem uns 2 ou 3. Hoje, com a queda do Bayern de Munique, né? O Bayern não é mais aquele tipo, mas enfim. Mas eu acho que o clássico foi bom por algumas questões. Primeiro porque o favorito a ganhar o campeonato é o Fortaleza, continua sendo. Tem mais time, tem um trabalho mais longevo do Vojvoda, que tem o time na mão, tem banco, tem peça para alterar o andamento da partida se necessitar. Mas o clássico mostrou que o Ceará, um time que foi totalmente remodelado, ele tem pano para as mangas. Eu acho que foi importante porque mostrou o seguinte, que o Fortaleza pode até ganhar o Hexa,
e eu acho que é favorito a ganhar, mas ele vai ter que jogar futebol e não deixar para jogar só num tempo não, porque o que se viu no Clássico foi um tempo do Ceará e um outro tempo do Fortaleza. Eu acho até que houve um equívoco na substituição do Mancini, eu acho que ele mexeu errado, o time do Ceará recuou muito antes do tempo para valorizar o jogo, eu acho que foi um erro. Eu não vou dizer que foi o Mancini, porque essas coisas às vezes é o próprio jogador que 2-0, o próprio jogador Quando você recuou tira um meia com característica mais ofensiva e põe um volante de marcação, Exatamente. você está sinalizando que Você está chamando o adversário. Eu acho que ele errou, eu Tá acho no que ele seu errou, campo. eu acho que ele errou, mas eu acho que o jogo foi sensacional, até o pênalti no final, um pênalti tolo, feito por um jogador experiente como o Pikachu, deu esse tempero, porque eu fico imaginando o seguinte, você já pensou, se o Fortaleza ganha o Clássico, o primeiro Clássico de virada, depois de estar perdendo 2-0, virar para 3-2 e ganhar em cima do Ceará, seria péssimo para o Ceará. O Ceará ia ficar moralmente arrasado, a própria torcida, né, ia ficar um semblante baixo, porque a outra torcida ia fazer a festa. Logo depois do gol da virada do Fortaleza, boa parte do torcedor Foi do Ceará embora. foi embora. Exatamente, de virada é mais gostoso. Eu vi um locutor de rádio dizer, de virada é mais gostoso. Ele, cuidado com essas frases. Aí veio o castigo com o pênalti do eu tô, o locutor bem acular. É igual Amigo aquele outro nosso, amigo locutor. nosso. Amigo nosso. É gol do título, é gol do título. Gol do título, Um minuto depois teve outro De gol do virada é título. mais gostoso. O Clássico mostrou até, que devagar, Clássico Rei, deixa o jogo Só terminar. termina quando acaba. Deixa o jogo terminar, é jogo de detalhe. Então, por todos esses componentes, foi um grande jogo de futebol, um bom público, não teve confusão. Nós vamos falar sobre esse aspecto depois. Não teve confusão. Eu quero Agora, puxar teve um papo aqui teve com umas você. coisas meio malucas, né? O juiz botou na súmula, depois disse o que botou na súmula. Eu não entendi absolutamente nada. Ficou mal pro juiz, inclusive. Agora, Esse negócio aí. Graziane, Mas o jogo foi sensacional, Carlos. Eu acho que foi uma boa amostra de que podemos ter numa final, é verdade. Ceará e Fortaleza numa final, que seria a final que todo mundo espera, claro, com respeito aos outros. Agora só pode ser na final. Só pode ser na final. É. E aí eles já deram mostra de que podemos ter uma grande final. E do antes Ceará dessa final, nós teremos um Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Ô, Que é Graziane, outro tempero, né? Ô, Graziane, no programa passado recente, nós falávamos aqui sobre a estratégia do Vojvoda, como ele consegue fazer o time render mais no segundo tempo. Às vezes o time está apático no primeiro tempo, desce para o intervalo e volta com tudo. E domingo e sábado não foi diferente. O Ceará dominou o primeiro tempo, o Fortaleza foi totalmente envolvido, dominado pelo Ceará. Moisés não Aí jogou, né? Moisés não jogou. Aí no segundo tempo, o Fortaleza volta. E outra coisa, que o Vojvoda nunca faz, e ele fez logo 2 substituições no intervalo. Que ele nunca faz isso, ele sempre faz a partir dos 15 minutos. Mas o jogo pedia, né? Tava perdendo, né? A circunstância do jogo. Eu quero chegar exatamente aí. Então, essa visão dele de segundo tempo tem dado resultado. E sábado não foi diferente, né, Graziano? Tudo bem com você, né? Tudo bem, Carlos, Renato, PC. Você não vai dizer que estava com saudade do Renato? Tava. Aliás, o Graziano comprou outro sapato verde, né? Mas isso é desde o ano passado, viu? É? É Mas desde o ano esqueci, faz passado. tempo que não aparece. É, esqueceu. Mas eu acho o clima do Clássico Rei é maravilhoso, né? Não é porque eu já estou aqui há muitos anos, mas é um dos melhores do Brasil, né? Esse é um clima muito diferente. Eu comparo com Inter e Grêmio só, viu? Assim, claro que São Paulo, Corinthians e Palmeiras tem muita rivalidade, Remo, Paysandu, Bahia e Vitória, mas Clássico Ceará e Fortaleza tem um negócio diferente. Mexe com a cidade. Eu acho que essa coisa... Bom, enfim, não vou ficar aqui puxando sardinha, né, pra gente. Foi um belo jogo, mas também foi um jogo de muitos erros, né? Sim. Vocês dois falaram muito, vocês três, dos acertos, mas eu quero me ater mais aos erros. Eu acho que o Vojvoda não conseguiu no primeiro tempo, estava muito nítido, né, o domínio do Ceará, e o Vojvoda não conseguiu, mesmo sem mexer ali na conversa, não conseguiu resolver os problemas do Fortaleza no primeiro tempo. O 2-0 foi mais do que justo, as linhas defensivas do Ceará funcionaram muito bem, o Fortaleza não conseguiu criar absolutamente nada, apesar de ter muito mais posse de bola, era uma posse estéril, né, que nada acontecia. E o Ceará foi muito agudo nos contra-ataques, estava pronto para isso, né, então o elenco foi formado para ter jogadores de velocidade, e deu muito certo. As expulsões acabaram mexendo, porque o Mancini fez uma substituição que eu entendo, muita gente fala que ele tinha que fazer, né, que é tirar um atacante e colocar um zagueiro, mas eu acho que ele... A chamada óbvia, né? mas eu acho que ele errou, eu acho que ele deveria ter tirado, não o jogador que estava jogando bem, que era o Ailon, e sim o Recalde, por exemplo, que estava jogando mal, e dava para ter reconstruído ali de uma outra forma.
O Vojvoda, por sua vez, não fez substituição, porque estava perdendo 2-0, o Zé Wellison foi bem ali, e aí ele acerta nas substituições, e o domínio do Fortaleza no segundo tempo foi muito nítido. E aí, o que o Vojvoda não tinha conseguido acertar no primeiro tempo, o Mancini se perdeu também, não conseguiu fazer, porque na entrevista coletiva, eu prestei muita atenção, o Mancini falou, olha, eu não queria que o Ceará jogasse assim, mas às vezes, né, acontece o 2-0, e isso acabou, me parece, ser uma lição muito grande para os dois. Porque eu gosto muito de olhar, claro, com equilíbrio, o lado bom, o ataque funcionando, mas o Ceará e o Fortaleza não podem tomar 3 gols num jogo. É muito gol. Se você ficar tomando esses gols o tempo inteiro, você compromete qualquer coisa que eles vão fazer para o ano que vem, para esse ano. O Fortaleza é o 6º jogo que ele toma gol. O Fortaleza terminou o ano passado tomando gol todo jogo quase. Foi. E continua. E a hora que ele está disputando o Campeonato Cearense é a Copa do Nordeste. Pelo menos um gol por jogo ele toma. Todo jogo. Aí é um negócio que precisa ser corrigido urgentemente. No caso do Ceará, uma queda do time no segundo tempo das partidas vem se tornando uma realidade. Não pode. E essa postura, o óbvio do futebol tá ganhando 2-0, mantém a bola com você, que é o jeito mais fácil. Pelo menos isso. É o jeito mais fácil de você. E o Fortaleza, desde o segundo 1 do segundo tempo, voltou muito melhor. E o Mancini não foi capaz. Quando ele tira o Castilho, que eu acho que é o que você estava se referindo, né, para colocar outro jogador mais de marcação, pô, como é que você tira o melhor jogador do time? Tá, do jogo. Não, até você compreende, ele estava cansado e tal, tinha que tirar. Tudo bem, mas bote um na mesma função. Exatamente. Porque você botar outro para fechar então, com 20 minutos de jogo. Ele chamou o Fortaleza para cima, lógico. o campo dele. Agora, outra lição. O Ceará não desistiu em busca do empate. O David Ricardo estava no ataque, pressionando ali. Foi uma coisa muito importante. E o Tinga, super experiente, olha, se fosse o Kevin, porque o Kevin não jogou bem, tanto que o Vojvoda o tirou. Aliás, foi um mérito do Mancini. Ele escalou o Richards para colar no Kevin. Então, a escalação do Mancini foi muito boa. Não dava para entrar, se o Lourenço estivesse à disposição, não dava para entrar com um jogador sem poder de marcação ali, contra o Fortaleza. O meio-campo, o jogo é ali no meio-campo. Então, eu acho que a escalação inicial foi muito boa. Mas, de qualquer maneira, foi um baita de um clássico. Eu não culpo o juiz. Para ilustrar isso que você está falando, sobre um baita de um clássico, a Aline Galdino é uma jornalista paraibana, mas que trabalha no Sistema Globo em São Paulo. Mas ela estava no Castelão sábado. Aí ela postou no Instagram dela: no meu país Nordeste, presenciando o clássico rei, que deixa qualquer realeza com inveja. Eu tenho certeza, o árbitro, o Rodrigues Júnior, foi colocado numa fogueira. Eu quero deixar meus protestos aqui. A falta de visão de não ter o VAR é vergonhosa. É vergonhosa. Os lances polêmicos do jogo, o principal foi se o Barceló, que ele levanta a mão, se a bola bateu ou não. Eu não tive certeza. Por um ângulo. Primeiro ângulo eu não tinha certeza, mas depois eu vi. Vamos supor. Não sei se foi na TV Cidade, em um dos canais. Mas assim, eu não considero um erro crasso. Não é um erro crasso. Eu quero dizer assim, eu tô dizendo, é algo que pode escapar a visão, e sem VAR você não tem o que fazer. Exatamente. Então, acho muito mais grave aquele erro do contra-ataque lá do Machuca, que não deu que ele marcou a falta e sem esperar. Não deu a sequência. Exatamente. Aliás, o jogo estava com a pita. Aliás, olha, e o Machuca ia entrar cara a cara com o Aliás, eu acho, viu, Carlos Silva, que tem que ter VAR, porque é o seguinte, tem que ter, a federação propôs o VAR, mas o Fortaleza tinha que pagar se pedisse, e o Ceará tinha que pagar para se pedir. Os dois clubes disseram, ninguém quer pagar. Eles não fizeram. Mas eu acho que para um jogo desse tem que ter VAR. Tem que ter VAR. Ou racha pelos três aí, Federação, Ceará e Fortaleza. Você está falando que tinha que estar no regulamento, tem que estar. Não, porque vai fazer uma final sem VAR? Não, vai ter. O X da questão é que eles menosprezaram. E aí, agora, quem está reclamando... A torcida do Fortaleza está reclamando por causa da mão. Eu não posso dizer que... Eu vi todas as imagens possíveis, eu não estou convencido. Com o VAR, com certeza dava para saber se pegou ou não, porque ia ter mais câmera. Tinha pouca câmera. Ia ter mais aproximado. Então eu não vejo o Rodrigues Júnior. A arbitragem foi e concordo plenamente. Concordo plenamente com o negócio das expulsões. Eu acho que os jogadores... Ele tinha que expulsar mesmo para segurar o jogo. Os jogadores do Fortaleza e do Ceará entraram mal intencionados nesse jogo. Eles entraram para brigar. Os dois estavam orientados a isso, para pressionar. E o Rodrigues Júnior talvez se viu assustado, porque com uma arbitragem ser boa, você precisa ter colaboração dos jogadores. Aqui no Brasil é insuportável. E aí, ele precisou expulsar um de cada lado, e aí, quando ele teve a oportunidade, ele viu. Ele fez correto. Teve a sorte que eram os dois zagueiros de cada lado. Os dois zagueiros segurando o colarinho do outro. Dois infantilóides fazendo aquilo. Pra que fazer aquilo? Aí expulsou, beleza. Ele tinha que expulsar um de cada lado, mas ele poderia ter tido um pouco mais de pulso firme logo nos 4, 5 minutos, porque começou a confusão logo no começo. Os jogadores entraram mal intencionados.
Então isso é muito ruim, a torcida gosta, vibra, a torcida quer ver carnificina mesmo, é isso que E quer. cá para nós, aquilo ali Mas- era muito reflexo da arquibancada, do Sim, duelo que estava havendo na exatamente. arquibancada, jogador se empolga Isso para faz, querer isso faz jogar para a galera. Isso faz o clima, mas eu, não, Claro, eu agora- acho que isso não leva a nada a lugar nenhum. Em todo Também caso, pela fogueira que ele entrou, sem ter o VAR, um árbitro novo, uma baita pressão dos jogadores, Ele me saiu parece muito bem. que se saiu Só bem. no errou o geral. negócio da súmula. Ó, Porque ele botar na súmula que o presidente do Fortaleza o agrediu e depois que o Diz presidente disse que ia levar ele processar por calúnia, aí ele ele mudou. voltar atrás, aí ficou fácil. Agora, Ficou feio. Renato, Graziani e Paulo César. Praticamente. Ele inventou Não, ele aceitou que estava errado. que realmente não houve aquilo. Então, por que ele relatou? Se for? Renato, PC e Graziani. Há muito que eu venho observando, desde um jogo contra o Palmeiras, que o jogador do Palmeiras ia lá para o escanteio e o Brito saiu feito um louco, atropelou o cara sem Não necessidade. tá bem, não. Aí na cobrança da falta, bola na área, gol do Palmeiras. Teve um jogo seguinte que ele fez um lance idêntico e o Fortaleza foi novamente penalizado. E nesse jogo, o destempero dele foi um negócio impressionante. Eu não acho só que- nesse jogo, não. Eu acho que Já temos faz vários tempo, Eu jogos estou que ele- falando, o Não, mas emocional agora, dele, nesses últimos jogos. nos últimos jogos. Nos últimos jogos. O emocional dele não está normal. Eu acho que está na hora da diretoria e principalmente do treinador Vojvoda ter uma conversa com o Brits. Porque Peitando a arbitragem o tempo todo. peitando a arbitragem, atropelando adversários, tudo Eu falei um negócio hoje, eu assim, concordo destrambelhado, Eu viu? concordo Se plenamente. fizer isso no Brasileirão, no Campeonato Copa do Brasil, ele vai Se pro bem que chuveiro o bem Conceito está entrando muito bem, se ele agarrar Eu essa concordo oportunidade. contigo. Hoje eu até falei na Rádio Povo que eu tenho muito cuidado de analisar jogador, porque a gente sabe que o jogador é ser humano e eles podem estar passando por vários Problemas. Eu, por exemplo, eu fiz o programa aqui há 15 dias atrás, é que eu não sei se vocês perceberam, eu estava passando mal. Não fisicamente, estava nervoso com uma série de situações. E eu poderia ter falado uma besteira ou não, e aí o telespectador poderia me julgar, mas tudo bem, faz parte. Então, eu sou sempre respeitoso, crítico, tento ser um crítico aos jogadores. Mas eu estou achando que o Brits talvez esteja precisando realmente de uma conversa. E a gestão do Fortaleza é uma gestão emocional, muito né? humana. Não, Então e- talvez seja jogasse, porque não é de agora, já faz muito indicativo, tempo. Brasil, é lembrar que o primeiro ano dele, ele praticamente nem levou cartão. Exatamente, o primeiro ano dele Vai ter foi algum indício soberbo. aí de um problema dele? Não, eu tô falando que eu acho que ele pode Não, ter pode ser, ele pode estar tá passando dizendo, pode por ser a causa. algum nervosismo que Tem eu um não sei o que psicólogo é. lá no Fortaleza? Não, então, porque veja bem, num jogo de Copa do Brasil, eliminatório, você faz um negócio desse, O juiz da FIFA bota ele para fora. ele põe a perder eventualmente E uma você sabe que a classificação. arbitragem é a interpretação. Se o árbitro interpreta ontem que foi ele que provocou a expulsação, ele Exatamente. deu só cartão Exatamente. pro outro. Exatamente. Assim amarelo. como muita gente queria a expulsão do Aí Lucero. matava o Fortaleza. É isso que eu tô dizendo. Muita gente quis a expulsão do Lucero, né? Por causa do entreveiro ali que teve com o Richardson e tal. Então, talvez seja o caso de uma conversa. Claro que pode ser que não seja nada disso. Eu estou só achando que é preciso que a diretoria chegue junto, porque o primeiro ano do Brits, ele ajudou e muito o Fortaleza. Ele foi daquela turma que chegou na janela que levou o time Exatamente. da zona de rebaixamento. Ele foi fundamental. Em nenhum foi. momento não se envolveu em polêmica. Nunca. Não teve Ele mal nada. tomava de- cartão. Não tomava né? nem cartão. Mas isso é mais uma nuance do clássico, né, que chama mais atenção ainda. E aí depois na súmula tem o árbitro relata que ele perdeu a cabeça, xingou de tudo quanto é jeito. O árbitro tá lá Dava pra ver relatando. na televisão. ele não queria Eu vi sair pela do campo. televisão e Ele não dava queria pra ver. sair. Ele não queria sair do campo. Pois O jogador do Ceará foi expulso, desceu logo, os seguranças encaminharam E o- para os vestiários, e o Brits insistindo em ficar ali na orla do campo, o segurança tomando a frente dele, Por para ele não pouco. invadir o campo e É, agredir Por alguém. pouco, o Allen não entrava na dele. porque ele o Allen tentou partiu levar, pra cima dele. foi. E, pô, O Allen e tentou, ele já estava expulso. O Allen foi burro daquela hora. E a expulsão, o jogador... Eu ele- acho que ele estava querendo era isso mesmo. Falta inteligência ao jogador, porque o Matheus Felipe, por exemplo, ele poderia ter entrado para a história do Ceará num jogo. Claro, você vai fazer um gol da... Ele faz um belo gol de cabeça, estava jogando uma enormidade, estava anulando o Lucero e os outros jogadores. Aí, foi injusto. Como é que foi? Se você pegar o colarinho do outro jogador, a partir daí você já abriu todas as possibilidades para ser expulso. Claro. Né? Então, quer dizer, uma bobeira e que acabou sendo ruim para eles. E teve vários tumultozinhos antes. Exatamente. E ele estava em todos também. Exatamente. Ele estava em todos. Tanto que a gente vê quando o jogador sai lá Pois. da zaga para ir participar de bolinho. Né? Porque tá, Nós vamos a um rápido intervalo aí, voltaremos para o segundo bloco, analisando o cruzamento da próxima fase do campeonato e ainda outros aspectos sobre o clássico que eu quero ouvir vocês, ok? Já, aqui no Plenário Esportivo.
De volta com o plenário esportivo, ainda sobre o clássico de sábado, Ceará e Fortaleza, um detalhe que passou desapercebido por muita gente, por mim não. Porque quando as torcidas se degladiam, quando marcam briga nos terminais de ônibus, quando se agridem dentro do estádio, quebram cadeira, faz tudo, no outro dia é manchete de tudo que é jornal, programa de rádio, de TV, e merecidamente, porque o comportamento foi inadequado. Mas quando ela se comporta bem, como se comportou no sábado, ninguém fala nada. Não, mas Ninguém enaltece o papel da torcida. Olha, o comportamento das torcidas de Ceará e Fortaleza sábado foi um comportamento exemplar. Você não viu confusão, você não viu briga. Isso é fruto de uma reunião que teve das organizadas com o Ministério Público. Eles assinaram, os torcedores, os líderes das torcidas, um termo de responsabilidade. Agora, resta nos esperar que esse comportamento prevaleça durante todo o ano, né? O Renato, Paulo César e Graziano. Eu só colocar uma situação aqui que eu acho que é importante. Eu assisti nesse fim de semana, além do clássico Ceará e Fortaleza, procurei assistir os outros clássicos. Teve o Bavi ontem, teve o jogo do Corinthians com o Palmeiras. Vasco e Botafogo. Em comum com o clássico nosso aqui, o fato de todos os três terem sido eletrizantes, com muitos gols e com finais dramáticos. O Vasco fez 4-2 no Botafogo. Não, mas o Vasco do Botafogo também foi, mas eu digo esses três, porque todos eles tiveram muito gol, terminou no final com um gol final virado, aquela coisa toda. Mas nenhum teve essa palhaçada. E com um detalhe, né? Os outros clássicos não têm o que nós temos de mais rico aqui, que é a presença das duas torcidas no estádio. Verdade. Por mais que tenha um percentual maior de um dos clubes do mandante, no caso, mas até que já diminuiu a diferença, né? Porque agora Bem pouquinho a diferença. É porque agora a divisão está no meio, antes era só aquele canto de trás. Então já diminuiu essa diferença. Mas é muito legal, porque o que você está elogiando aqui, que a gente tem que enaltecer, é a competição sadia que houve nas arquibancadas. Cada torcida querendo fazer o melhor, o mais criativo, o mais bonito, para não só incentivar o seu clube, mas também para mostrar a sua criatividade, o seu poder dentro do estádio. E isso foi conseguido. E isso tem um valor imenso. Isso, eu acho que nós estamos dando lição para muitos estados aí, especialmente São Paulo, que não permite torcidas mistas, nem duas torcidas no clássico. Bahia agora também. Agora a Pernambuco já também não permite. A Bahia agora está com Minas isso também. Não. Minas Minas foi a opção dos clubes, que é pior ainda, porque não foi uma imposição. No Rio tem os dois? Tem, né? No Rio tem até torcida mista no Maracanã. Rio Grande do Sul tem torcida mista. A melhor lição que tem é a do Rio de Janeiro, que tem um setor do estádio que é torcida mista. Mista mesmo, misturado. Você vê a camisa do Fluminense junto com o Flamengo. Vamos casar o que o agora, marido é Ceará. PC, agora me permita. O outro é Flamengo e os dois estão lá. Agora me permita. Só falta isso aqui, a gente criar um setor. Me permita, eu queria retomar o que colocou o Carlos Silva, porque eu acho que o que ele colocou procede. A imprensa, e aí ela precisa foi meio culpa também. Vocês da imprensa, né? Não, eu acho que faltou foi alguém se lembrar, eu acho que não se lembraram, que teve uma reunião com o Ministério Público, que teve um termo de ajuste de conduta, eu tenho certeza, faltou um pauteiro aí. Rapaz, vamos ver como é que é isso, porque tem esse termo de ajuste, foi dia tal. Eu acho que ninguém se lembrou que o Ministério Público fez uma reunião com as torcidas organizadas, que eles assinaram um termo de conduta e que eles se comportaram. Quer dizer, a imprensa era para ter valorizado isso, eu concordo com o Carlos Silva, era para ter tido uma reportagem mostrando as famílias chegando, um clássico família. Você podia ter vendido essa imagem. Porque quando, tivemos quando é o contrário, a imprensa vai em cima, exatamente, quando é o verdadeiros abutres. Quando é o contrário, mostra as imagens para afugentar o torcedor de Ceará e Fortaleza. E também teve essa. Como se criou com uma mística que o jogo Ceará e Fortaleza era um jogo perigoso para você levar seu filho, para levar sua esposa, porque vão quebrar a cabeça de todo mundo, vão quebrar carro. Foi isso que se vendeu já. Agora teve uma providência. Então eu acho que faltou uma reportagem. Graziano, um aspecto. E eu acho que a imprensa nem se lembrou que teve esse termo de ajustamento. Porque seria muito legal se tivesse veiculado uma matéria mostrando os torcedores do Ceará chegando. Já está em tempo. Pois é. Façam isso também, falem das coisas boas, só falem das coisas ruins. Graziano, dois aspectos para se analisar aí, dentro ainda desse tema. Primeiro, eu acho que o resultado do jogo contribuiu também para o comportamento das torcidas. Porque se tem tido um vencedor, eu não sei, os ânimos poderiam ser diferentes. Esse é um aspecto.
O outro aspecto, o Fortaleza, como mandante, e quero crer que o Ceará, quando for mandante, fará o mesmo, ele proibiu a venda de camarotes para torcedores do Ceará, exatamente para não misturar. Sim. Então, os torcedores do Ceará tiveram que ir lá para aquela que não é a Prêmio, é a outra em frente, a Bolsa Nova, e ficar lá no setor dela. Quando for o Ceará vai ser a mesma coisa. Quando for o Ceará, eu estou dizendo, essas providências, acho que é importante. essas providências eu acho que contribuíram. O resultado do jogo em si e essas providências adotadas pelo Fortaleza, eu acho que contribuíram muito, além do termo de conduta assinado pelos líderes das torcidas, juntamente. Eu acho que é jogo a jogo, né? Isso acho que foi legal que aconteceu. Por incrível que pareça, os jogadores que não se comportaram, né? Os jogadores que não se comportaram em campo cobram tanto, né? E fizeram vários episódios lamentáveis lá de infantilidade. Mas uma outra coisa que aconteceu foi o presidente do Fortaleza que ajeitou, pelo menos temporariamente, a confusão das duas torcidas organizadas do próprio Fortaleza. Porque quando não dava briga entre Fortaleza e Ceará, dava briga entre elas. Isso também colaborou. Então, mas teve um acordo também assinado pelas duas. Isso é uma coisa que a gente tem que... o Fortaleza chegou a banir a Tufi, inclusive, depois de vender ingresso, etc. Cara, depois de um mês, aí 2 meses, aí voltaram e tal. Então tá valendo, até agora não aconteceu nada. Então, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser observado jogo a jogo, sabe? Jogo a jogo. Claro. Eu vi várias matérias sobre os termos de ajustamento de conduta, mas realmente sobre o fato de ter... eu pelo menos não recebi nada, não vi nada de confusão, porque no Castelão geralmente não tem, né? O que tem é no entorno. A confusão foi do juiz que botou na súmula, depois teve que desdizer. Mas olha, eu queria ver aí a grade. Ele fez uma boa arbitragem, mas eu queria ver a grade aí da próxima fase do campeonato. O Fortaleza já volta a campo, depois de amanhã, contra o Sport Recife pela Copa do Nordeste. Como é que fica o Campeonato Cearense agora, cara? O Ceará só dia 28 volta a jogar na Copa do Nordeste contra o ABC aqui. Outra quinta-feira. Mas aí nós teremos já neste final de semana, a partir de sábado, o mata-mata daqueles que vão para a final, com o Ceará e Fortaleza. Semifinal. Os resultados dos outros jogos que definiram esse mata-mata, né? Mas o Iguatu ganhou. O mata-mata vai decidir quem pega Ceará e Fortaleza na semifinal. Né? O Iguatu ganhou do Floresta por 1-0, no finalzinho do jogo. E vai pegar o Ferrinho. O Ferroviário empatou, né, com o Maracanã. Foi 0-0. 0-0. E um detalhe, o Iguatu vai disputar a vaga lá, né? O primeiro jogo é aqui e pega lá. Exatamente. Na verdade... Vamos aos resultados todos da rodada. 3-3 no Castelão, nós já comentamos sobre esse assunto, né? Dos 3-3. Aí nós tivemos 1-0 Iguatu em cima do Floresta, 0-0 Ferroviário e Maracanã, 0-0 Atlético e Barbalha, deve ter sido um jogão, os dois lanternas do campeonato, CH. E que vão disputar. E o Horizonte ganhou de 1-0 do Calcaia. E aí o mata-mata? Aí na próxima fase nós vamos ter... Ferrinho e Iguatu. Não, vamos começar. Floresta com Maracanã, Maracanã com Floresta, são 2 jogos. Né? O primeiro, o Floresta é mandante contra o Maracanã, no segundo o Maracanã é o mandante. Aí no grupo, Ferroviário versus Iguatu, primeiro jogo aqui, o segundo lá. O Ferroviário tem que fazer resultado aqui. Vamos lembrar a situação do Ceará, há 2 anos, lá no mesmo Iguatu. O Ferroviário tem que fazer resultado daqui, porque lá dentro... E fazer resultado frouxo, que o Ceará levou um gol. Me lembra 2 anos atrás, estava ganhando de 2-0, aí levou um gol no final. Mas um raio não cai no mesmo lugar do mas aí que tá, mas eu estou dizendo que tem favorito na opinião de vocês aí nos 2 grupos? Não, eu tô dizendo... feitiço no Ferrinho, não, rapaz. Eu estou ressaltando a importância de fazer o resultado aqui. Fazer aqui. Eu vou torcer que entre o Ferroviário. Graziane, Renata Abreu e PC. Tem favoritos aí? Floresta, Maracanã, Ferroviário, Iguatu. Tem favorito? Eu não vejo favoritismo. Eu não vejo favoritismo, não. Pelo contrário, eu acho que vai ser muito equilibrado. Maracanã não perdeu ainda no campeonato. Está com o time bem acertadinho. O Floresta tem... Né? E tem casa para mandar jogo. Tem o elenco de Série C, né? Eu vou torcer esse Maracanã e o Ferroviário. Esse Iguatu tem jogado uma bola bem redondinha. Lembrando que... E decide em casa. Agora, importante é a informação. O Ceará aguarda o vencedor de Ferroviário e Iguatu. E o Fortaleza aguarda o vencedor de Floresta e Maracanã, porque agora há cruzamento dos grupos, certo? E na próxima fase é jogo único. A semifinal é jogo único? Não, são 2 jogos. Ida e volta, Aí o Fortaleza... Só que Ceará e Fortaleza jogam em casa. O Fortaleza pode pegar quem aí?
Vai pegar Floresta ou Maracanã. Floresta ou Maracanã. Floresta ou Maracanã. Se for Floresta, os dois jogos são aqui na capital. Se for Maracanã, o primeiro jogo lá, o segundo aqui. Já o Ceará pega o Ferroviário ou o Iguatu. Se for Iguatu, o primeiro jogo lá, o segundo certamente aqui. o Ceará vai torcer para ser o estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã já está apto a receber. Eu tenho para mim que vai dar Ferroviário. Está jogando, não sei se contra o Fortaleza vai. Não, é porque eu acho que ele está jogando agora. Depois daquele jogo se for Fortaleza e Maracanã, eu não duvido, veja bem, não duvido que haja um acordo para os dois jogos serem. Pode ser, não estou falando que vai então acontecer. Mas vamos lembrar que quando houve o jogo contra o Ceará, o Maracanã ficou irritado porque o queria jogar no campo Tanto dele. Que botou o ingresso não deixaram, porque não tinha lá o colocou laudo R$100 ainda. para ninguém. Aí jogou como PV, ele majorou, e deu aquela confusão toda. Logo em seguida saíram os laudos e o estádio está apto, ele já começou a jogar lá. Perfeito. Então, eu não acho sei que se ele vai fazer questão. Eu acho que ele tem que jogar no estádio dele. Agora, Renato, me diga uma coisa. Com todo respeito ao Maracanã, que vem fazendo uma excelente campanha. Mas o Fortaleza é favorito, claro. Se o Maracanã passar, claro. Ainda tem o Floresta. Ainda tem a questão de passar pelo Floresta. Eu, dirigente do Maracanã, se passasse pelo Floresta, na pior das hipóteses, eu trazia o jogo para o PV, pela questão financeira. O mando é dele, a renda é dele. E a torcida do Fortaleza, se não fizer como fizeram com o Ceará, que botaram o ingresso a 80, ou foi a 150, não sei quanto, ela vai todinha e lota o PV e a renda é toda dele. E talvez vá mesmo com Eu acho que é um jogo decisivo. Pela estratégia que eles usaram contra o Ceará, talvez eles não façam isso. Eu acho que ele tem o direito de jogar no campo dele. Claro. Agora, se eles entenderem a questão financeira, porque óbvio que a chance dele passar pelo Fortaleza é muito difícil, se ele passar do Floresta. É muito difícil. Eu acho que a tendência natural é Ceará e Fortaleza fazerem a final do campeonato. Eu estou dizendo que é a tendência. Pode ter um azar? Pode. O Ceará foi eliminado pelo Iguatu. Eu acho que não vai acontecer esse ano. Eu acho que a tendência natural é o Ceará e o Fortaleza fazerem a final do campeonato. Agora o cruzamento está mais difícil para o Ceará. Agora, o Ceará pode... Qualquer um que o Ceará pegue é mais difícil do que qualquer um que o Fortaleza pegue. Teoricamente, em tese, né? Tese. Claro. Em tese. Mas eu acho que pegar um clássico como Ferroviário não é uma coisa ruim, não. É uma coisa até que motiva o torcedor. Que os dois jogos são em Fortaleza. Os jogos são em Fortaleza, motiva da renda. Eu sei, mas é mais difícil. Porque os campeonatos estaduais, e aí, viu, Carlos Silva, é preciso que haja uma discussão nacional. Não sei como é que vai resolver isso. Não vai resolver. Porque eles são muito deficitários. O campeonato cearense é deficitário do início ao fim. Você teve nesse jogo Ceará e Fortaleza, que teve um bom público, os times receberam uma merreca, Ceará e Fortaleza. O Ferroviário, quando joga, o dinheiro que ele recebe não dá nem para pagar o café da concentração. Você vê que os times do Rio estão fazendo o Flamengo, para ganhar dinheiro, está jogando por aí. Ganhou mais de 3 milhões. Jogou em Belém, jogou em João Pessoa. Porque no Maracanã, ele agora não, ele vai jogar um jogo amanhã, porque vale praticamente a Taça Guanabara. Se ele ganhar, ele joga pelo empate com o Fluminense no domingo. Mas os campeonatos estaduais é um problema de déficit. Só o Paulista que não é. Só tem o Campeonato Paulista. O resto é tudo deficitário. Tem que ter uma engenharia diferente aí. Não sei como é que é isso. Porque a CBF, o presidente da CBF, depende das federações. É quem elege o presidente da federação, da CBF. Então, tem que agregar algum dinheiro nesse negócio. E as federações ficam sem ter o que fazer se não tiver campeonato estadual. Eu sei, mas eu acho que eu não estou querendo acabar com os campeonatos. Eu estou dizendo que tem que se criar um mecanismo para ter um faturamento, ou ter uma premiação. Por exemplo, o Campeonato Cearense vai pagar... Encontrar uma maneira de dar rentabilizar. Mas a premiação, ela vem da capacidade arrecadatória. O problema é esse, não tem, cara. Quem é que vai pagar? Porque tem 27 estaduais, você vai buscar o dinheiro dos patrocínios. As federações têm que sentar com a CBF de alguma forma. A CBF tem muito dinheiro. Para ter um dinheiro expressivo. A CBF já dá mesada para a federação todo mês. Agora, e Copa do Nordeste? O Fortaleza joga depois de amanhã, lá em Recife, Ceará só dia 28, na Arena Pernambuco. E só dia 28. E tem um imbróglio aí, né, Carlos? Tem um imbróglio nacional. Os maiores clubes brasileiros assinaram um documento, peticionaram a CBF, eles querem parar o Brasileirão, eles querem parar a Copa do Brasil durante a Copa América. Não, querem que seja a Copa do Brasil disputada desde o Brasileirão durante a Copa América. Não é que eles querem parar a Copa do Brasil, eles querem que no intervalo de um mês da Copa América
priorize seja a Copa do Brasil. Brasil. Exatamente. E não o Campeonato Brasileiro, para eles perderem menos no. Pois é, Campeonato aí, Brasileiro. mas eles querem a final da Copa, a Copa do É, Brasil, fica lá para dezembro. Tem que mudar, exatamente. A final da Copa do Brasil vai ficar para dezembro, depois do Campeonato Brasileiro. É o que eles querem. Por causa dessa Copa América aí, dessa... Todo mundo foi surpreendido com a Copa América e todo mundo sabe que há 100 anos que vai ter. Não, e o prejuízo agora é maior porque os clubes estão cheios de jogadores Tem sul-americanos, das muito seleções. estrangeiro. E o Nordestão, Carlos Silva, ainda não aconteceu. Brasileiro, O Nordestão ainda não aconteceu também financeiramente, não. Tá no prejuízo aí. E tem outra coisa além do que o Campeonato do Nordeste é um PC prejuízo acabaram atrás de do falar aqui, que além da grande quantidade de jogadores A estrangeiros, diferença é que ele paga, né? No Nordestão. principalmente sul-americanos, o Dorival está prometendo fazer experiência com vários jogadores dos times que atuam aqui, os jogadores que atuam aqui. Quer dizer, aí vai Mas ele desfalcar mais ainda os mesmo times que o dos Dorival não principais times. convoque ninguém, os times pedem porque estão cheios de sul-americanos, das outras seleções. É. Você pega lá o Flamengo, tem jogador do Uruguai, tem jogador da Argentina, tem jogador do sei da onde. Palmeiras. Brincar até daqui a pouco Palmeiras. o Fortaleza e o Ceará também perdendo jogadores. O Palmeiras perde esse volante Daqui a pouco argentino, esse Kevin vai jogar na seleção da perde Venezuela. o Piquerez, perde o Gomes lá, o zagueiro, quer dizer... O Flamengo perde o De La Cruz, perde o Arrascaeta, perde aí. O Palmeiras deve perder sério. o goleiro também. Tanto que o O Palmeiras, lateral direito o Palmeiras também, e o Flamengo são os os clubes maiores que prejudicados. encabeçaram esse pedido. Mas eu não sei se porque é são possível. 10 rodadas que acontecem do brasileiro, tem 10 rodadas para acontecer na época da Copa América. É vergonhoso. Isso é um 10 absurdo, isso é um Rapaz, absurdo. é quase um terço do campeonato. E Você os pode clubes- comprometer o campeonato. E os clubes não podem Não. recusar, porque como é data FIFA, mas o calendário Agora, da CBF o é uma erro, esculhambação, pô. mas o erro, como sempre, vamos voltar a dizer, É o dos calendário clubes está mesmo. divulgado desde o ano passado. lógico. Aí agora é que vão se discutir com Mas é o campeonato. Brasil, né? Mas é o que eu tô Bem-vindo dizendo. ao Brasil. Por isso que eu estou falando, não tem santo na história. Não Tem dá não. para dizer que Mas eu acho que os clubes desse momento eles estão certos. Não, mas está certo, mas atrasado, porque já se sabe sim. desde o ano passado. Só que Mas você antes prejudica... tarde do que Você você... discutir Sabe quem enquanto que você está fazendo prejudica? o Só que regulamento. eu acho isso uma virada de mesa meio bizarra. Porque, por exemplo, vamos pegar o Fortaleza. Não, mas não é virada de O que mesa, que eu, cara. eu acho que é um pouco sim, porque veja bem, o Fortaleza, ele tem jogado, tô falando em outros times, o Atlético Goianiense, que está na Série A, eles se preparam já sabendo disso. Ou seja, eles contam que os outros times podem estar enfraquecidos, porque não foi... Talvez se fosse o decidido momento de antes, dar uma... O Fortaleza contratou jogadores, eu acho que nenhum jogador do Fortaleza é selecionável, né? Não. Com exceção do Kelvin, os outros que não ainda, são. ainda é amador. Ainda não. Mas eu acho que mudar isso, eu não gosto. Eu acho que o que deveria acontecer é o que não vai acontecer. Uma reestruturação geral Não, isso não vai acontecer. não vai acontecer. Isso não vai né? acontecer. Vamos Agora, aqui a um assunto que eu quero puxar com vocês. Copa do Nordeste. só uma coisa, o PC falou, o jogo do Sport Fortaleza na quarta é na Arena? Na Arena. Por que não vai ser no... Porque ele está jogando lá, acho que está fazendo reforma na ilha. Ó, no grupo A, o CRB tem 7 pontos em 3 jogos. O Botafogo classificam 2 de cada grupo. 4. 4. Então, aqui está praticamente. CRB 7 pontos, Botafogo da Paraíba Mas 7. mesmo assim, olha onde é que o Vitória está. O Vitória está fora. Mas o Ceará está dentro. Aí o Sport Tá. tem 6 e o Ceará tem Está dentro, o 5. Ceará está dentro. Tem 5. Aí o O Ceará Sport. ganha desse ABC aqui, vai para 8. Claro, vai. Não, ainda tem vários jogos. Mas aí eu acho que está encaminhado Faltam 5, até. não, mas ainda faltam 5 jogos ainda. Ainda tem muito jogo. Mas eu acho que do Vitória para baixo, o Vitória ainda briga. Se Briga, arrumar, briga. Mas Esse eu acho que Nordestão só esquenta no mata-mata. Eu acho que para baixo do. O problema daí- Eu acho que aí dá CRB, Botafogo, Ceará Deixa eu só e, dizer uma coisa. e Sport. Aí vem a briga, O Sport, problema, Vitória aí, e o tudo. problema desse formato é que ninguém tira pontos dos adversários. É como joga Você contra o joga grupo. contra o time do É. outro grupo. É. Então você não pode vacilar. O Vitória, por exemplo, ele poderia estar numa situação ótima. Ele podia estar em segundo ou terceiro lugar, porque ele perdeu do Juazeirense no último jogo. É. Por isso que o Ceará se salvou. O Ceará, com aquele 4-9, estaria fora se o Vitória tivesse ganho. É verdade. Que seria o óbvio. Né? que o Já no Vitória outro poupou, grupo, é que o Então, já- cuidado é pouco. Vamos lembrar que ano passado o Vitória e o Bahia ficaram perdendo o resultado. Então, quando É que o- acabou, Tem grupo B acabou aí, a fase, tem. ele fica O Vitória fora. poupou contra o Juazeirense. Por isso que E eu estava Perdeu. ouvindo, viu, Carlos? O Ceará também Eu poupou. estava ganhou, ouvindo né? as Não, rádios empatou. lá, eu estava ouvindo as rádios de Pernambuco Ganhou 1-0 e lá. a rádio lá da Bahia, nessa transmissão. A campanha da crônica baiana é para o Bahia ser campeão e a campanha pernambucana é para o Pernambuco ser Mas campeão. como assim campanha? Não, eles estão fazendo a campanha porque... Mas não adianta nada Não, isso. sim, mas eu estou só dizendo que eles estão exigindo. vai fazer a gol. pressão para o Bahia ser o campeão pelo entendi. investimento Vem que o cá, Bahia Renato fez. Abreu. etc. E no grupo B, o Bahia tem 6 pontos, Fortaleza 6, Náutico 4, Não, aí tá bem o 13 Bahia. O 4. Bahia tá bem. Mas a partir do Bahia e do Fortaleza, tirando os dois, que para mim os dois
se resolvem aí, para baixo está todo mundo no jogo, viu? Mas olha, eu vou dizer Com uma coisa. exceção do ABC que... Qual é as duas Mas semifinais? 2 pontos. Ei, Carlos Silva, quais são as semifinais que se sonham? Bahia contra o Fortaleza, por exemplo, e o Sport contra o Ceará. É. Essas são as semifinais que todo mundo sonha. Não, mas peraí, deixa eu explicar. Se classificam 4, aí o primeiro mata-mata, é jogo único, de quarta de final, é entre o próprio grupo. Então, Primeiro o Bahia... contra o quarto, segundo, quarto. O que o Bahia e o Fortaleza precisam fazer? Não se encontrarem, certo? Deixar para a final. Exatamente. Fazer Só um que aí eles não exercício, podem se fazer... fosse hoje, se fosse seria hoje- Bahia e 13, Isso. Fortaleza e Náutico. E aí eles só podem se encontrar na final, porque aí É. na semifinal tem o Pegar cruzamento. outro com o outro, Exatamente. Com o Bahia e o Fortaleza jogando em casa. O que, É não pode, jogo único. o que não pode acontecer, no caso do Bahia e do Fortaleza, que são os mais fortes do grupo, é que um fique em primeiro e o outro fique em quarto, por exemplo. Ou um fique em segundo, outro em terceiro, porque eles Eles vão se cruzar. Eles vão se cruzar nas Aí quartas de perde final. também a já. chance Já de no jogar outro em casa grupo, nas viu, outras PC? é importante, só é um jogo. PC já no grupo A, se fosse hoje, o CRB pegaria o Ceará lá em Maceió. Sim. E o Botafogo da Paraíba pegaria o Sport A vantagem lá de na jogar em Paraíba. casa... Jogo dificílimo. A O vantagem- CRB lá é difícil. CRB é danado. Não, Difícil. a vantagem de jogar Esse em casa... Anselmo Ramon não para de fazer gol. A vantagem de ser o melhor pontuador é, como é jogo único, só tem 2 jogos na final que só tem 2 jogos, é você ter o mando. Mão de campo. Que é super importante. E o CRB tá fazendo um ano muito legal, né? Muito. Muito importante. De repente pode ser a surpresa esse CRB. Pode, eu acho. O CRB talvez. tem um volante, não sei se é Falcão o nome dele. Falcão é muito bom. Falcão, muito Muito bom bom. jogador. Muito bom. Volante que joga de cabeça O CRB erguida. geralmente que sabe. faz bons times. E tem o Anselmo Ramon fazendo. É que o gol em CRB, por todos os exemplo, o jogos. CRB ele tem feito ultimamente ótimas séries B, mas falta às vezes 5 pontos numa Falta temporada, fôlego, falta 2 fôlego. O vitórias. CRB é o campeão da Série B. Ele é o campeão Tá em participação. muito tempo lá, É, né? mas Mas ele então- é o time que mais disputou Não, a Série B. pois é, mas ele É o CRB. o ano passado, ele não começou bem, mas ele teve uma arrancada espetacular. O Só que CRB é aí, a cara da Série B. depois da Vai sair, arrancada, nas últimas 5 rodadas, nada aconteceu. Mas É sempre assim, ele já chega foi- quinto O pra CRB pular. e o Vila Nova têm mania de chegar perto e nunca É. chegar a subir. Você sabia que o impressionante. time que tinha mais tempo de Série B era o Ceará. Como o Ceará foi para a Série A, o CRB passou o Ceará e passou a ser o time mais tempo de Série B. É um time que sempre faz bons O Ceará times. passou 6 né? anos na Série A e o CRB na Série B. Passou o Ceará. 5 anos, né? o Ceará? 5 anos, 5 anos. Copa do Brasil, nós só vamos ter. Tem jogo dia 28. Assim, o do Fortaleza é dia Fortaleza vai 20. jogar Fortaleza lá. e Maranhão lá. Mas é dia Não, 20. Fortaleza no Piauí, contra o Fluminense no Piauí. Mas o O Fortaleza. Ferroviário que vai jogar o com Fortaleza E Maranhão. o joga dia Fortaleza é 20. um desafio porque vai jogar num campo péssimo, que não é nem o Albertão, é o Albertinho. Né? É que dia o 29. Lindolfo O Monteiro. Fortaleza joga quinta-feira, 29. Não, quarta-feira, O Ceará só entra na 28. outra fase. E o Ceará joga 29 na Copa do O Nordeste. Ceará só ainda na outra fase da Copa do O Brasil. Fortaleza terceira joga dia fase. 29. Que é campeão do E o Nordeste. Ceará no dia 28, na Copa do Nordeste. Aqui, quem passa e quem morre. Fortaleza pega o Fluminense lá e o Ferroviário pega o Maranhão Olha, lá. se o E ainda Fortaleza, tem o Iguatu que pega o Juventude. Mas lá é Iguatu. com todo respeito ao Fluminense do Piauí, se o Fortaleza cair na primeira fase da Copa do Brasil ou na segunda, que ele vai pegar ou Manauara ou o Retrô, Aí não dá. é vexame Não, estratosférico. Aí não dá. Não dá, não tem condição. Mas eu alerto que Agora, não é o gramado é horroroso. Pois não, Ele é. jogou contra esse Fluminense pela Copa do Nordeste do ano passado e empatou, não É, conseguiu então, mas ganhar. esse regulamento da primeira fase é tão esdrúxulo que assim, a CBF Ainda joga manda, pelo empate. a CBF manda o melhor time jogar fora de casa, mas dá um empate, que é a Dá um melhor empate. solução. Pronto, dá empate. Eu acho uma sacanagem. Devia ser assim, sorteio, eu mando e não dá empate pra ninguém, pô. Eu acho que deveria era Ela quer diminuir manter o os número de grandes. times. Mas, Graziane, a Copa do Brasil, ela quer manter os grandes. Os pequenos vão caindo fora. Mas, Renato, eu acho que o ideal seria diminuir a quantidade de times e fazer ida e volta. Mas, Porque a- você dá uma a Copa segunda da oportunidade. integração. mas é a Copa da integração. Ela vai integrar os times que estão na quarta divisão, que não tem nem divisão. Uma bandeira Olha, política da CBF também. esse Flamengo, esse Mas todo mundo Fluminense é do assim, Piauí, A Copa da Inglaterra lá Também, também é. joga o time da quarta divisão contra o da primeira. esse verdade. Fluminense do Piauí deu trabalho ao Santos, o Santos se classificar lá, jogando lá no Piauí, viu? Não, cada tem jogo fácil, ainda mais quando o campo é ruim. O Santos que Você tem nivela. tudo pra ser O campeão, o campeão da Série B com umas 10 rodadas de antecedência. Porque ele só vai disputar isso, mais nada. E o Carille é um Eu acho que ótimo o técnico. Santos vai voltar. Eu tô Tá fazendo um bom campeonato. eu tô paulista, É o projetando- apesar de líder ter geral, perdido, né? é o líder geral. Não, do o que eu Campeonato tô Paulista. achando é o seguinte, falando especificamente da Série B do Ceará, é que realmente o ano passado, uma Série B muito fácil e que o Ceará acabou desperdiçando. Pelo que eu tô vendo nos estaduais, essa Série B vai ser muito difícil pro Ceará. Por quê?
vai ter o Santos, vai ter o América, que está muito bem, o Mirassol. Curitiba, que está muito bem, o Mirassol, o Novo Horizontino, que está passando por cima de todo O mundo. Goiás ninguém sabe O América como está vem. bem no Campeonato Mineiro. América, Gol do então, Cruzeiro. Goiás. O Ceará vai ter que se acertar muito. Tem o Curitiba que está se Então, eu arrumando. falei Curitiba. É. Então foram os 4 que caíram. América, Santos, Curitiba. América, Goiás e Curitiba, América, Curitiba. Goiás e Santos. Santos, é. América, Goiás e Curitiba. Então, tem o Novo Horizontino que tá, tem o Rômulo que está jogando muito bem, que já está contratado pelo Palmeiras, né? Então, o Ceará tem que se acertar muito, porque a grande prioridade do Ceará nesse ano, o grande objetivo é fora subir. esses 4 aí que o Ceará ainda vai ter o Sport, O próprio CRB. o CRB, No time Vila do Nova, Santos, vai no time ser do Santos, estão jogando demais. A dupla de zagueiro, o Gil e o Joaquim, Joaquim que era é do muito bom. Cuiabá, muito Joaquim é bom. muito bom. O Pituca voltou com o mesmo futebol Verdade. de quando ele foi embora. Aí, O Santos está com o time melhor hoje do que do ano passado da Série A. o João Schmidt É. jogando uma barbaridade de cabeça de área. O goleiro Aí é você ótimo, ainda né? tem O o goleiro é Juliano, Guilherme jogando muito bem. Aí você tem o William, tem o Marcelinho, tem o Otero que está muito bem. O lateral que era do Ceará, Felipe Jonathan, voltou bem arrebentando. também, Quer dizer, o time, vocês falaram no goleiro, que é um goleiraço. Eu falei, o João Paulo é O excelente. time do Santos é time para ser campeão da Série B, como disse o Graziano, com rodadas de antecedência. Então, como eu falei, até porque só vai fazer isso, mais Exatamente. É um time para ser campeão, não para ser bi, né? Porque ninguém quer ser bicampeão da Série B. Nem né? consegue. E nós vamos nos despedindo por hoje, né? Mas obrigado ao PC, obrigado ao Renato, ao Graziano e a todos vocês, telespectadores. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do Plenário Esportivo. Tchau.